Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar a respeito da fornalha. Continuando a nossa série de obras civis de unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos, hoje o assunto é a fornalha. Para complementar os assuntos que eu vou abordar aqui nesse vídeo, solicito que vocês acessem www.construtorenxuto.com.br/blog. Lá tem um post específico para falar a respeito da fornalha, assim como de todas as outras infraestruturas que nós já falamos, mas em específico da fornalha, para complementar esse vídeo, vão ter os projetos de algumas fornalhas, o caminhamento, o fluxo do ar dentro de uma fornalha, o que vai facilitar bastante aí para vocês entenderem mais ainda a respeito desses tipos de obra, tá certo? Então vamos lá. As fornalhas, elas não são obras difíceis de se marcar. A locação dela é simples, né? São edificações, como a gente pode verificar aqui na foto, em formatos muito parecidos com uma casa, né? Parecido com edificações que normalmente a gente costuma ver. Locação é muito tranquilo para fazer, da parte externa dela, as medidas são fáceis, os fornecedores de equipamentos mandam bastante detalhe, então a parte de locação é tranquila. Atenção especial ao projeto estrutural. Tá? A parte de fundação também não demanda muitos esforços, não temos muitas cargas aqui envolvidas na parte de fundação, então aqui você tem uma liberdade um pouco maior, né? Você pode trabalhar com mais variações aí de projeto, de tipo de execução, em função de ser uma estrutura teoricamente leve, certo? Projeto estrutural. Qual é o cuidado aqui no projeto estrutural? O primeiro cuidado que você deve ter, um ponto de atenção, o primeiro ponto de atenção. Você está envolvido com temperatura. Então, todas as estruturas que você projetar aqui, tem que levar em consideração a temperatura. É claro que você tem outras infraestruturas também a ação da temperatura, mas aqui, por ser uma fornalha, você tem uma incidência maior, né, nos seus indicadores, você tem uma incidência maior de temperatura aí nos seus cálculos, tá? Então, bastante atenção no projeto estrutural. Tem que ter esse cuidado, a vida útil, né, da fornalha. Então, o projeto estrutural é o primeiro ponto, que você tem que ter bastante atenção, certo? Você trabalha com construção civil, então provavelmente você tenha aquela pessoa ou alguém conhece um profissional que tenha, aquele profissional ali é muito bom com alvenaria. Então esse profissional ele é indicado para realizar esse tipo de edificação. A parte externa, né, tem que ter um cuidado porque visualmente a fornalha fica aparente, né? No caso de execução com tijolo maciço, tá? Então, o profissional que vai executar tem que ser um profissional que você saiba que tenha ótimas recomendações em alvenaria e que tenha um cuidado com o projeto. Falando a respeito das fornalhas, elas hoje têm dois tipos, né, que você pode trabalhar. O primeiro em alvenaria, né, de tijolo maciço na parte externa e de tijolo refratário na parte interna, que é esse da foto aqui que a gente pode ver. O outro tipo de fornalha é um conjunto fornalha secador metálico. Então toda a parte de fora, quando você olhar esse tipo de fornalha, você vai ver um conjunto só. Você consegue identificar que aqui é uma fornalha e aqui é um secador, né? A fornalha é uma estrutura mais baixa, o secador uma estrutura mais esbelta. Mas fisicamente, digamos assim, é uma estrutura só. Você vê uma casca só por fora, digamos assim. Mas mesmo assim, na parte interna dessa estrutura metálica, você também tem o tijolo refratário, tá? E o cimento refratário também. Então, o que vai diferenciar é a parte externa, ok? Voltando a falar agora da fornalha de tijolo maciço na parte externa, o cuidado que você tem que ter na execução com um bom profissional, certo? Na parte interna dessa fornalha, o cuidado que você tem que ter é no assentamento desse tijolo refratário em conjunto com essa argamassa refratária. Então, normalmente a empresa fornecedora dos equipamentos já te manda
além dos acessórios que vão compor a fornalha, essa argamassa ou esse cimento refratário, tá? Então, o cuidado que você tem que ter na parte interna é no assentamento desses tijolos, tá? Outro fator importante, aqui já é uma dica, quando você estiver executando a sua fornalha, você já vem colocando e montando os acessórios. Por quê? Como você tem dois tipos de tijolos que você está trabalhando, uma parede externa e uma parede interna, alguns acessórios de fixação, de travamento, de abertura e ventilação, eles podem ficar entre essa parede, entre essas duas paredes. O espaço entre uma parede e outra, às vezes, é muito pequeno. Então, depois que você monta a tua parede externa, monta a tua parede interna, aí se você for pensar em executar a parte de montagem, você já não tem espaço para fazer. Então, algumas vezes você vai precisar refazer um trabalho, isso é o que a gente não quer. Refazer trabalho vem aí de encontro aos princípios do Lean, né? Do Lean Construction. Então, o que a gente já faz é já subir com toda essa estrutura montada. A gente já vem montando, já faz a fixação das janelas de ventilação, da boca da fornalha, dos travamentos, né, da grelha. Então, vai subindo e já vai montando. Quando chegar na parte superior, você está com ela praticamente pronta. Tá? Então, vamos recapitular. O projeto estrutural tem que ter bastante atenção em função das altas temperaturas que são envolvidas e você tem que ter um bom profissional para executar. Tá? Então, esses são os dois pontos chaves que eu recomendo que você tenha atenção em obras de fornalha. Existem empresas que só trabalham, claro, trabalham com outras frentes, mas que são especializadas em executar a fornalha, pela agilidade, pela prática, por conhecer um projeto. Então, se você não tem experiência, vai atrás dessas empresas. Se você tem experiência, né, você pode orientar facilmente aí o seu profissional para que ele execute esse tipo de obra. Tá? Então, a fornalha vai ser responsável por fornecer o ar quente para o secador, né? Então o encontro dessas duas estruturas é importante, né? Uma boa execução dentro das medidas, né, externas quanto externas, para facilitar o fluxo e ter uma maior eficiência desse ar quente quando ele é puxado pelos exaustores do secador. Tá certo, pessoal? Novamente solicito que vocês acessem o artigo e vocês vão ter mais informações para complementar o vídeo. Tá? www.construtorenxuto.com.br/blog. Lá, além do post da fornalha, tem de todos os outros equipamentos e infraestruturas que a gente já conversou até o momento. Tá certo, pessoal?